Muito bem, então eu queria convidar você para nós darmos continuidade nesse nosso curso sobre quem é Deus. Nós falamos na semana passada sobre o primeiro atributo de Deus, ou seja, a independência de Deus. Deus não depende de nós, Deus não depende da natureza, Deus não depende de nada, certo? Nosso Deus é um Deus independente. Hoje então nós vamos para o segundo atributo, que você já leu sobre ele na sua casa. Amém? Eu esperava ouvir mais amém, porque eu ouvi. Pelo menos um amém. Muito bem, então vamos lá. Atributo da imutabilidade de Deus. A gente vai começar a respeito dele hoje, conversando a respeito dele, certo? Então com as suas revistas aí. Alguém não tem, a gente tem alguma sobrando aqui, você pode citar do lado de alguma pessoa também, certo? Imutabilidade de Deus. A definição que você tem sobre imutabilidade é a seguinte: Deus não muda o que Ele é, de forma que o seu ser, suas características, sua vontade e os seus desígnios permanecem inalteráveis eternamente. O que nós queremos dizer com isso? O que nós queremos identificar com esse atributo da imutabilidade? O fato de que Deus não muda, certo? Isso parece uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Por exemplo, é difícil para nossa mente pensar ou captar essa impressão de um Deus que na verdade Ele não muda. Porque quando a gente fala que Deus não muda, a primeira coisa que a gente vai precisar entender é: ok, Deus não muda em que sentido? O que nós queremos dizer quando nós falamos que Deus não muda? Então na sua definição tem algumas coisas. Por exemplo, Deus não muda o seu ser, Deus não muda o que Ele é. Significa que quando você adora a Deus, hoje aqui, ano de 2019, você está adorando o mesmo Deus que se revelou para Moisés no deserto, certo? Deus não muda, Deus não se alterou de lá para cá. Não existe algo que Deus era capaz de fazer e que hoje Deus não é mais capaz de fazer. Da mesma forma que não existe alguma coisa que no tempo de Moisés Deus não sabia e que Deus com o tempo desenvolveu a habilidade de fazer. Deus é. A palavra dele ou autodescrição dele para Moisés. Quando Moisés perguntou: quem és tu? Resposta de Deus é: eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a voz. Ou seja, Deus é e Deus continua sendo aquilo que Ele sempre foi. Mas não apenas no seu ser, as suas características não mudam. Ou seja, eu e você podemos estudar os atributos de Deus hoje, as características de Deus, sabendo que essas características são tão atuais em Deus quanto quando esses versículos foram escritos, que nós vamos ler logo em seguida, certo? As características de Deus não mudam. Isso é completamente diferente de nós, de quem nós somos. Nossas características mudam, certo? Nós somos influenciáveis por eventos que acontecem com a gente, por situações, por fases da nossa vida. As nossas características mudam, mas Deus, nas suas características, não mudam. A sua vontade não muda. Ou seja, isso aqui é sensacional pra gente. É você pensar que você já imaginou se Deus fosse um Deus que mudasse na sua vontade, ou se Deus fosse um Deus que mudasse naquilo que Ele revela pra gente da sua vontade. Imagina você dedicar a sua vida para Deus e você gastar a sua vida aqui, queimar a sua vida fazendo aquilo que você entende pela palavra de Deus que é a vontade de Deus. Aí você chega no final da sua vida, você descobre que Deus mudou, não é mais isso que Deus queria. Deus agora quer uma outra coisa de você. Pensa como seria a sua vida. Pensa como seria instável servir a um Deus que a gente não tem como ter certeza daquilo que Ele quer. O nosso Deus não, Ele não muda na sua vontade e os seus desígnios, ou seja, aquilo que Deus determina permanece o mesmo eternamente, certo? Vamos ler alguns versículos falando sobre isso. Primeiro, você tem aí Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 6. Pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, eu não mudo. Estamos falando, ou temos uma autoafirmação de Deus sobre a sua imutabilidade. Versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Versículo de Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Último versículo que você tem aí, Isaías capítulo 46, versículos 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim.
que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, de uma terra remota, o homem do meu conselho, pois assim o disse e assim o farei vir, eu o formei e eu também o farei. Ou seja, eu e você, quando adoramos a Deus, adoramos a um Deus que não muda. Primeira pergunta para a gente começar a pensar algo sobre isso: por que é que Deus não muda? Porque nada para ele é imprevisível. Ele sabe tudo, então, ele, a princípio, ele tem a mesma ideia, a mesma informação. Certo, ok. Deus não é pego de surpresa. Certo, a gente poderia entender, isso ajudando a gente a entender por que Deus não muda nos seus desígnios, na sua vontade, por exemplo. Mas por que Deus não muda no seu ser, na sua essência, nas suas características? Você muda? Sim. E por que Deus não muda? Porque Deus é perfeito, exato. As coisas, a partir do momento que elas mudam, elas só têm duas possibilidades: ou elas se tornam pior do que elas eram, ou elas se tornam melhores do que aquilo que elas eram, certo? Então, por exemplo, se você chega em casa e fala: olha, a partir de hoje eu vou mudar essa área da minha vida, então das duas uma, ou vai melhorar, ou você vai tentar mudar e vai piorar, senão não mudou, certo? Deus não pode piorar, correto? Deus não pode ser menos amor hoje do que o que ele era ontem. Deus não pode ser menos fiel hoje do que o que ele era ontem. Deus não pode piorar, mas Deus também não pode melhorar. Deus não pode melhorar. Por quê? Porque Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, Deus não pode mudar. Vocês entenderam aqui? Porque se Deus mudasse, ou ele ficaria pior do que era, ou ele ficaria melhor. E aí, se Deus hoje à noite for melhor do que Deus hoje de manhã, então significa que o Deus que eu e você adoramos hoje de manhã não é perfeito. Entenderam? Mas Deus é perfeito e é por isso que Deus não muda. Ou seja, esse atributo da imutabilidade de Deus é um atributo comunicável ou não comunicável? Não comunicável, certo? Ou seja, Deus é imutável, mas eu e você não somos imutáveis e não temos condições de ser. Por quê? Porque por natureza nós não somos perfeitos. E a gente tem que entender aqui duas coisas. Primeiro, nós não somos perfeitos não apenas por conta do pecado, certo? O pecado faz com que entre eu e você e a perfeição exista uma distância incrível. Mas nós também não fomos criados seres prontos, ou seja, Deus nos fez seres que aprenderíamos, seres que cresceríamos, seres que nos relacionaríamos, ou seja, Deus não fez Adão perfeito. Jesus é o homem perfeito. Adão era perfeito enquanto Adão, enquanto criação de Deus, mas Adão tinha condições de crescer, Adão tinha condições de aprender, Adão tinha condições de se desenvolver, como eu e você temos também. Ou seja, esse atributo da imutabilidade é um atributo pelo qual eu e você podemos louvar a Deus, mas nós não podemos imitar Deus na imutabilidade. Eu e você somos mutáveis. Ainda mais se eu e você somos adolescentes, aí você vai ver o que é ser mutável, certo? Dificuldades alguma na compreensão de imutabilidade de Deus ou não? Não? Então deixa eu ajudar vocês a terem dificuldades. A gente tem uma série delas, certo? Por exemplo, Gênesis capítulo 6, versículo 6 fala pra gente que Deus se arrependeu de criar o homem. 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 fala pra gente que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. E a gente tem problemas aqui. Se Deus não muda nos seus desígnios, não é que ele falou: eu vou colocar Saul como rei, depois eu vou mudar. O texto está falando que ele se arrependeu. Coloquei Saul, mas não foi bom. Se arrependeu. Como é que a gente lida com isso? Como que a gente lida com o texto, por exemplo, de Êxodo 32, versículo 9 ao 14, em que Deus fala assim: vou destruir o povo de Israel, mas depois ele se arrepende e decide não destruir o povo de Israel. O que a gente faz com textos, por exemplo, como o de Isaías, capítulo 38, versículo 1 a 6, em que ele fala: avisa ao rei Ezequias que ele vai morrer, mas daqui a pouco o rei não morre mais. O que a gente faz com Jonas, capítulo 3, versículo 4 ao 10, em que Deus fala: manda avisar Nínive que eu vou destruir, mas no fim Deus não destrói. O que a gente faz com essa afirmação? Oi? No fim destrói de novo. O que a gente faz com essa afirmação de que Deus se arrepende, se Deus é um Deus que não muda? Isso é um problema pra gente, certo? Como que a gente resolve ele então? Algum palpite ou não?
Absolutamente. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então sim, cada palavra que está nas Escrituras foi autorizada por Deus. Não dá para você fazer pergunta, é eu que faço, você tem que dar a resposta. Às vezes, não que Deus tenha se arrependido por não conhecer o resultado. Mas ele disse uma coisa, e pela advertência que ele fez, o homem mudou o comportamento. Então, com a mudança do comportamento do homem, Deus muda aquilo que ele faria com o homem. Ou seja, no caso do rei, não vai, mas depois do período em que ele viveu, uns 15 anos depois, nasceu o filho, que foi o pior rei. A melhor coisa para você seria essa: você quer diferente? Eu faço diferente, as consequências virão. Então Deus tem um plano perfeito, nós, pela nossa vontade, insistimos, e Deus permite que haja uma mudança, mas geralmente ela não é para melhor, porque o melhor Deus já tinha programado, e aí ele permite que isso aconteça. A primeira parte da resposta do Reinaldo ajuda bastante aqui, a segunda ela vai criar alguns problemas, né? Mas vamos pegar só a primeira, no começo. Isso que ele fala da situação mudar, isso é isso mesmo, tá bom? Sempre que você observa na Bíblia que algo acontece, que da parte de Deus, nós temos um relato que Deus se arrependeu, pode perceber o seguinte: a situação mudou, certo? Então é mais ou menos assim, a situação está caminhando de determinada forma, e Deus, com base naquela situação, diz: isso vai acontecer assim. Se é dito que Deus se arrependeu, é porque a situação mudou. Vamos pegar o exemplo de Nínive. Então Deus fala: eu vou destruir Nínive. Por que Deus vai destruir Nínive? Imperativo, decisão tomada por conta da maldade de Nínive. Só que Nínive se arrepende. Então a situação não é mais a mesma que era no começo. E agora, por conta da nova situação de Nínive, Deus assume um novo desígnio, uma nova posição. É claro que para nós isso vai parecer assim: mas se Deus já sabia que Nínive ia se arrepender, por que ele não falou antes? É só você pensar no seu relacionamento como pai com seu filho, ou no relacionamento seu como filho com seus pais. Quando você fala assim: eu vou te bater, você está dizendo para o seu filho que se ele não mudar a atitude dele, ele vai apanhar, certo? Mas não vai funcionar se você falar assim: olha, se você mudar a sua atitude, aí eu não te bato, certo? Por quê? Porque ele precisa entender que diante da única situação que ele tem, que é a rebeldia, a única postura que existe é a sua para ele, certo? Diante da única situação de Nínive, que é a maldade de Nínive, então a única possibilidade que existe é a destruição de Nínive. Mas Nínive se arrepende, e a partir disso o Senhor fala: eu estou me arrependendo de destruir Nínive. Por que eu estou colocando arrependendo entre aspas, e talvez isso ajude no que o Valdemir falou? Porque não é uma questão de que a palavra não é essa, a palavra de fato é essa. Mas a gente tem que lembrar sempre, quando a gente está estudando Bíblia, aquilo que nós falamos na semana passada, que é o seguinte: lembra que a Bíblia é Deus se revelando para nós, certo? Mas não é Deus se revelando para nós na linguagem de Deus, é Deus se revelando para nós na nossa linguagem, certo? Na Bíblia nós temos uma série de eventos ou de descrições chamadas antropomorfismo. O que significa isso? É quando, para explicar quem é Deus, eu coloco em Deus projeções da coisa mais parecida com Deus que eu conheço na criação, que é o homem, certo? Ou seja, eu descrevo Deus a partir de formas humanas. Então, quando eu falo que Deus se arrependeu, arrependimento não é a melhor palavra para descrever Deus, mas arrependimento é a melhor palavra para o homem entender aquilo que descreve Deus. Lembra do exemplo que a gente deu na semana passada, quando a gente falou assim: se você vê uma criança colocando o dedo na tomada, você vai dizer para ela: não pode, faz dodói, certo? Talvez a melhor forma de você explicar aquilo seria dando uma aula para a criança sobre corrente elétrica, sobre condução, sobre que o corpo dela vai fazer um aterramento com o chão, sobre os efeitos do choque, mas não dá tempo, e a criança não vai entender. Para a criança entender, você fala: não pode, dodói, e para a criança aquilo serve, ou deveria servir. A gente tem sempre que lembrar que a revelação que eu e você temos, ela é perfeita no sentido de nos mostrar tudo o que ela deveria nos mostrar sobre Deus. A Bíblia é perfeita no sentido de dar para mim e para você tudo o que eu e você precisamos conhecer sobre Deus para a nossa salvação, mas nós não podemos jamais achar que Deus
está restrito a essas páginas, certo? Achar que aqui nós temos uma revelação perfeita de Deus a partir de quem Deus é. Nós temos uma revelação perfeita de Deus a partir de como eu e você poderíamos entender Deus, certo? Muito confuso ou não? Não? Então tá bom. Bem-vindo, Mike. Muito bem. Qual é uma outra dificuldade que nós podemos ter aqui? Não, essa eu vou pular, já que vocês estão tranquilos, então vamos para o próximo atributo aí. O próximo que você... Sim, Paulinho. Pode falar. Mas a gente também muda com muda circunstâncias. Oi? Mas a gente também muda com muda circunstâncias. Sim. Mas isso não torna a gente imutável. Porque a gente muda. Aham. Então, lembra disso, ó. A gente falar que Deus muda quando muda a circunstância é o nosso jeito humano de tentar explicar. Mas vamos pensar, imagina o seguinte: Deus, na sua onisciência, Ele sabe que Nínive vai se arrepender. Então, Ele tem duas opções de tratamento: maldade de Nínive, destruição de Nínive; arrependimento de Nínive, salvação ou preservação de Nínive. Só que essa possibilidade não existe para Nínive. Então, Deus trata apenas dessa possibilidade. Quando Nínive assume uma nova postura, Deus abraça essa outra postura. Mas para Deus, Ele não mudou o desígnio dele. Ele só não tinha revelado para o profeta que se a cidade se arrependesse, Ele então a preservaria. Mas percebe que até Jonas já sabia disso. Quando chega no final do livro, Jonas fala: eu sabia que se eles se arrependessem, o Senhor ia mudar aquilo que o Senhor ia falar. É porque a gente não tem um outro jeito para falar que não seja o Senhor ia mudar, ou o Senhor ia fazer uma coisa e agora vai fazer outra, então o Senhor se arrependeu. Mas no desígnio de Deus, as duas possibilidades já existiam, entende? É como se pudesse pensar, estava no domínio dele. Sim, sim. Para a gente entender assim, para a gente fazer isso. Exato, exato. Nunca fugiu de Deus a outra possibilidade. Só que ele sabia que se ele... pensa assim, ó, a gente tem 500, ou não sei, infinitas possibilidades de ação, né, diante de uma coisa. Deus trata uma e depois Deus trata a outra. Isso. Então, Obrigado, pastor. Sim, eu penso o seguinte também, você está correto. Deus, Ele dá também o livre-arbítrio, né? As escolhas que você, como homem, pode fazer. Porque, como você disse no princípio, Adão, ele estava ali, estava da forma que Deus queria. Mas ele nunca falou: não, você vai ser perfeito. Não, ele deixou ele escolher, dar nome a isso, faz isso. Ele deixou ele à vontade. sim. Foi o que eu ia falar, se Deus não se arrependesse, nós não teríamos o livre-arbítrio. A gente só tem que tomar bastante cuidado para não parecer que é o nosso livre-arbítrio que controla os desígnios de Deus, entende? Na verdade, a gente tem que pensar assim, ó, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente tem que entender muito bem o que nós queremos dizer com livre-arbítrio. Por exemplo, o nosso livre-arbítrio não é completamente livre. Ele é limitado naturalmente pelas nossas próprias limitações, certo? Se nós entendemos Romanos, o nosso livre-arbítrio é ainda mais afetado porque o homem sempre tende para o mal, certo? Então, na verdade, é um livre-arbítrio assim, você pode escolher entre um mal e um mal pior, mas se você vai para o mal, seu coração vai te levar para lá. O que eu posso fazer para escolher Deus? Eu preciso da graça de Deus que vem e me arranca do pecado. Então percebe que livre-arbítrio na definição do tema teve Adão, entende? Do pecado em diante, nós vendemos o nosso livre-arbítrio para o pecado. E agora, nós temos poder de escolha, só que o nosso poder de escolha é completamente influenciado porque nós temos uma natureza pecaminosa, entende? Agora, quando a gente entende isso, como que a gente pode conciliar essa nossa capacidade de decisão com a imutabilidade de Deus? De fato é isso, a gente só tem que lembrar que para Deus nunca houve uma surpresa. Deus já sabia as duas possibilidades que estavam diante de Deus, e Ele já sabia qual a gente ia tomar, né? Muito bem. Próximo aí o atributo da eternidade, atributo 3, certo? Próxima página. Definição de eternidade. O que nós queremos dizer quando nós falamos sobre eternidade? O tempo é uma sucessão de momentos criados por Deus. Vocês são do tempo o Rodolfo vai fazer um culto mais antigo hoje, né? Com corinhos antigos e tudo mais. Mas vocês lembram o tempo dos slides mesmo?
Os slides. Pessoal que hoje acha que os slides começaram com o PowerPoint, não. No missionário vinha na igreja, trazia aquele carrossel, né? Tirava da maleta aquele carrossel, um monte de negativo de foto, e aí ele ia passando aquele certo? Aquele monte de negativo ali. Isso. Ele chegava antes do culto para tirar, dar uma limpadinha, cada um, e colocando. Exato. O tempo é aquilo. O tempo é uma sucessão de momentos, certo? Você deve saber que cada filme que você assiste, nada mais são do que diversas fotos, certo? Só que diversas fotos, uma em seguida da outra, tão rápido que dá para você a impressão de que aquilo está em movimento. Mas são diversas fotos, ok? É aquele negocinho que você fazia durante as aulas de ciências lá, que colocava, né, no caderno e o bonequinho andava, o cinema é aquilo, certo? O tempo é uma sucessão de momentos. Só que essa sucessão de momentos foi criada por Deus. Então, quando a gente fala sobre eternidade, sei que é muito... Deixa eu terminar de ler a definição aqui. O tempo é uma sucessão de eventos criados por Deus, portanto, Deus não está sob a sua influência, não tendo princípio nem fim, por isso ele percebe todos esses momentos com igual realidade, ou com igual realidade. O que a gente quer dizer com isso? Quando nós falamos sobre eternidade, nossa primeira tendência é pensar sobre aquilo que Deus nos convida a experimentar, certo? Nós somos criados para a eternidade, então estaremos para sempre com Deus ou para sempre sem Deus. Só que esse para sempre, se eu falo para sempre, eu estou falando de tempo, certo? Então não é esse tipo de eternidade que eu posso aplicar em Deus. Quando eu entendo que Deus é eterno, eu quero dizer, Deus não vai ter fim, mas Deus também nunca teve começo. E isso é difícil da gente entender. Isso é muito complicado da gente entender. O jeito mais fácil da gente entender como Deus se relaciona com o tempo é de nós lembrarmos que o tempo foi criado por Deus. Então é como se essa sucessão de momentos chamado tempo fosse ali aquele carrossel de slide, certo? Eu e você estamos vivendo aquilo ali, só um slide é projetado por vez, certo? Então nós estamos naquele carrossel, Adão estava lá nos primeiros slides, eu e você estamos aqui, sabe Deus se no meio, no final ou no último, mas Deus está fora, ou seja, Deus não pertence ao tempo, Deus não está aprisionado pelo tempo como eu e você estamos. Já pensou se você pudesse voltar uma hora que fosse no tempo? Sensacional, né? Aquele ditado que fala que a palavra não dita volta. Sabe aquela palavra que você fala que vai te causar dor de cabeça pro resto da semana? Se você pudesse voltar uma hora e não falar. Pensou, Mike, se você pudesse adiantar no tempo uma hora, você abre o site da corretora, você abre o site do Ibovespa, você fala, compra essa, vende aquela, porque, certo? Seria sensacional. 1 minuto já dava, né? Já evitava muita tragédia. Mas nós não podemos, eu e você estamos presos ao tempo, presos. Deus não está indexado ou anexado ao tempo como eu e você estamos. Então, Deus está fora do tempo. Já parou para pensar como é insano isso pra gente? Pensa bem, que dia que você entregou sua vida para Jesus? Para você deve ter lá um dia, certo? Para Deus tanto faz, certo? Por quê? Porque Deus sabe, todos os slides estão diante dele. Ele sabe que você vai entregar a sua vida para Ele aqui, desde quando você não tinha feito ainda. É por isso que eu e você fomos eleitos, segundo a presciência de Deus, antes da fundação do mundo. Porque para Deus, sempre é presente. Todos os momentos são presentes. Se você quer começar a dar uns nós na sua cabeça, pensa assim: o que foi a encarnação de Cristo? Foi Deus entrando no tempo, mergulhando no tempo, na pessoa de Jesus Cristo, certo? Preso ao tempo. Mas para Deus, Jesus sempre deu a sua vida, entende? Consegue entender? Vai existir um momento na história que Deus vai mergulhar na pessoa de Jesus na humanidade e vai entregar a sua vida. Mas para Deus o Pai, esse momento sempre existiu, sempre presente. Para Deus o Pai, eu e você já estamos com Ele na glória. Por quê? Porque para Deus não tem tempo, entende? É claro que Ele tem um momento em que nós vamos ser chamados por Cristo. Então tem lá o slide que Ele vai falar, agora eu tiro vocês daí. Mas para Ele a gente sempre teve, a gente está lá agora. Louco, né? Versículos para a gente falar sobre a eternidade de Deus.
Salmo 93, versículo de número 2: o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Observa o uso passado da palavra eternidade aqui, tu és desde a eternidade. Salmo 102, versículo 25 ao versículo 27: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Palavra de Jó, capítulo 36, versículo 26: eis que Deus é grande e nós não o compreendemos. O número dos seus anos não se pode esquadrinhar, não se pode entender, não se pode discernir. Apocalipse 1:8: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra, o princípio e o fim, diz o Senhor. Eu sou o que era, eu sou o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Muito bem, dúvidas, observações sobre a eternidade de Deus? Essa palavra esquadrinhar é como se ele realmente colocasse nesse quadrinho de slide. Isso, exato. Deus não pode ser colocado aqui, entendido da mesma régua que a gente, né? É por isso, gente, que a coisa mais sensacional para mim, em questão de teologia, é claro, a gente tem várias coisas que são incríveis, incríveis mesmo, mas para mim a coisa mais incrível, tanto no sentido de isso é sensacional, quanto incrível no sentido de eu nunca vou entender isso completamente, é a encarnação de Jesus. É Deus se fazendo homem e vindo morar com a gente. Você lê descrições dos evangelhos de que Jesus acordou cedo, de que Jesus foi dormir tarde. É incrível a gente pensar nisso, incrível de pensar a que ponto Deus está comprometido com a sua missão de resgatar a humanidade para que Cristo tenha se submetido ao tempo. Muito bem, adiante então. Certinho aí, Rivaldo? Qual é o próximo então? Vamos falar sobre a onipresença de Deus. O que significa onipresença? Significa o seguinte: por ser Deus o Criador do espaço, então na eternidade eu lembro que Deus é o Criador do tempo, ok? Na onipresença eu lembro que Deus é o Criador do espaço. Então o espaço não pode limitá-lo. Assim Deus está presente com todo o seu ser, em todos os lugares ao mesmo tempo. Da mesma forma que o tempo está completamente presente diante de Deus, o espaço está completamente presente diante de Deus. Deus é onipresente, ou seja, Ele é todo presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Certo? Versículos que ajudam a gente a perceber isso. Claro que o primeiro que tem que vir na nossa mente é Salmo 139, versículo 7 ao versículo 10. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão e a tua destra me sustentarão. A tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Palavras do salmista. Jeremias, versículo 23, capítulo 23, versículo 23 ao 24. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e também não sou Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura eu não encho os céus e a terra, diz o Senhor. 1 Reis capítulo 8, versículo 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra, Salomão fazendo a sua oração de consagração do templo. Eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam te conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Faz uma pausa aí, volta para o versículo de Jeremias capítulo 23. A nossa ênfase é sempre essa parte que está em itálico, tá bom? No seu texto aí. Mas olha a primeira parte desse versículo. Já tinha visto esse versículo antes ou não? Palavras de Deus: porventura sou eu Deus de perto e também não sou Deus de longe? Te lembra alguma música que a gente canta ou não? É Deus de perto e não de longe. Aí bagunçou, né? Qual que é a ideia dessa música ao falar que Deus é Deus de perto e não Deus de longe? Deus está sempre perto. Só que o que Deus está falando aqui em Jeremias?
Eu sou Deus de perto, mas eu também sou Deus de longe. E aí? As duas coisas, exatamente. São abordagens diferentes. Eu acho que a música foi um pouquinho infeliz em escolher o mesmo tipo de abordagem. Mas quando a música fala és Deus de perto e não de longe, quer dizer que o nosso Deus está sempre aqui, não um Deus que você tem em algum outro lugar. Quando Jeremias fala que Deus é Deus de perto e também de longe, quer dizer que Deus está aqui e Deus também está longe, certo? Isso, é. Exato. Jonas que o diga. Jonas que o diga, né? É isso, é verdade. Mas observa que você começar a estudar isso faz você começar a perceber algumas coisas que a gente canta e tentar entender melhor, tá bom? Onipresença de Deus, então Deus está sempre presente em todos os lugares. A gente tem algumas dificuldades com isso, que é a seguinte. Primeira delas, você tem que tomar cuidado para não confundir o atributo da onipresença de Deus com um pensamento bem antigo chamado panteísmo. Qual a ideia do panteísmo? Tudo é Deus. Tudo é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus, certo? Então, Deus é uma espécie de matéria que se dissolve em todas as coisas. Deus é o ar, Deus é a cadeira, Deus é eu e você. E aí, no panteísmo, se você destrói parte de qualquer coisa na natureza, por que isso é um problema tão grande? Porque você está destruindo parte de Deus também, certo? Porque tudo é Deus. Por isso que a gente tem que tomar sempre bastante cuidado. Entenda o seguinte, gente. Tudo o que você precisa para ter uma cosmovisão, ou seja, uma visão da vida, um jeito de enxergar a vida perfeito, você já encontra no cristianismo. É um problema, uma tentação nossa de quando nós olhamos outros sistemas religiosos e nós achamos interessante aquilo, e aí nós vamos para esses outros sistemas religiosos. Por quê? Porque você está abraçando junto coisa que você não percebe que está abraçando junto. Eu vou explicar melhor. Você quer cuidar da natureza, ok? Você é uma pessoa que acha, por exemplo, que nós temos que fazer alguma coisa diferente para preservar a natureza que nós temos feito, certo? Dá uma sugestão para vocês. Para mim, a igreja tem que ter coleta seletiva de lixo, certo? Um exemplo. Só que você olha nas igrejas, você não vê isso. Você olha nos cristãos, você vê os cristãos jogando coisa na rua, deixando sujeira na praia. E aí você fala assim, nossa, aí eu tenho alguns amigos de religiões orientais e eles vivem de outra forma, eles cuidam da natureza, eles abraçam a árvore, o cristão não abraça a árvore, foi Deus que criou a árvore. E aí você abraça parte daquele outro sistema religioso. Está entendendo até aqui? Qual que é o problema? O problema é assim, não é porque o cristão faz uma coisa errada que aquilo significa cristianismo, entende? Cristianismo, pensamento judaico-cristão, é um pensamento que diz pra gente que tudo que existe foi criado por Deus e o homem, coroa da criação, foi colocado como mordomo da criação. Então, no cristianismo, como deve ser, os cristãos têm que ser as pessoas mais interessadas em cuidar da natureza, ok? Se não estamos sendo, a opção correta é fica no cristianismo e ajuda a gente a consertar isso. Porque qual é o problema de você começar a abraçar outros tipos de pensamentos que fazem isso? Porque uma religião oriental, ela não vai estar cuidando da natureza pelas mesmas razões que um cristão tem que estar cuidando da natureza. Ela vai estar cuidando da natureza porque ela entende que Deus está dissolvido em todas as partes. E por isso você não pode dissolver partes. Entende? O seu Deus não é afetado pela destruição da natureza, mas você tem que preservar a natureza pelo princípio de mordomia que Deus nos deixou. Entenderam aqui ou não? Certo? Qual outro problema que a gente tem quando a gente fala sobre a onipresença de Deus? Vocês pensaram em alguma aí ou não? Uma curiosidade antes. Isso é uma coisa que traz alívio para você, saber que Deus está em todas as partes, ou é uma coisa que traz apreensão? Porque, por exemplo, quando a gente lê o Salmo 139, esse texto que a gente leu, o salmista falando assim, se eu vou pro fundo do mar, Deus está lá. Se eu subo, se eu pego as asas da alva, vou para as extremidades, para qualquer lugar que eu for, Deus está lá. E você lendo o Salmo, dá a impressão
que o salmista está pedindo um pouco de privacidade ali para Deus, falando, poxa Deus, né? Me deixa um pouquinho só, um momento em que eu posso ter um momento a sós comigo para pôr as ideias em ordem, depois eu volto. Mas não é isso, olha a sequência do salmo, ele fala, tal conhecimento para mim é maravilhoso demais, é tão alto que eu não posso entender. Ou seja, ele não está reclamando de um Deus que me cerca pela frente, por trás, por um lado, pelo outro. Ele não está reclamando, ele está achando isso uma coisa incrível. Agora perceba o seguinte, se tem alguém aqui da área que trabalha com ministério infantil, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas músicas que a gente ensina para as crianças. Muito cuidado. Há muito tempo que a nossa teologia não tem prestado atenção no culto infantil, entende? Então o culto infantil acontece lá e a nossa teologia se preocupa com o culto que acontece aqui. Só que músicas que nós cantamos com as crianças têm um efeito que a gente tem que se perguntar quão sério é isso. Por exemplo, cuidado do olhinho que vê, cuidado do olhinho que vê, porque o Papai do Céu está olhando para você. Cuidado do olhinho que vê. É verdade? É verdade. É um jeito mais fácil de você educar as crianças pondo medo nelas? Deve ser. Mas qual que é o problema? As pessoas crescem com medo de Deus, entende? As pessoas não vão crescer com o mesmo pensamento do salmista de que bom que Deus está por toda parte. É cuidado mãozinha o que pega, cuidado pezinho o que pisa, porque o Papai do Céu está olhando para você, está de olho em você. Não tem como a gente não achar que isso vai criando nas crianças uma concepção sobre quem é Deus. E quem é Deus? É o Big Brother. É aquele que está te assistindo por toda parte e que você tem que tomar cuidado, porque Deus não vai deixar isso barato. Então a gente tem que pensar sobre isso, tá bom? Sim. Mas aí não vai muito, de acordo com o que você falou, na hora que a gente fala para a criança do Godoy, de uma forma que, na hora de montar a música, você imagina Pode ser. Pode ser, mas eu acho que foi uma forma que estava mais preocupado em que talvez a forma passou uma impressão errada para a criança, ou talvez a música deveria ter uma outra parte que mostrasse também para a criança que é bom o Papai do Céu estar por toda parte, porque ela não precisa ter medo do que acontece, porque o Papai do Céu está olhando para você, entende? Algo assim. Porque de fato na nossa limitação a gente pode errar, né? A gente pode escorregar ali. Pergunta para vocês então: Deus está no inferno? Faça minha cama no chão, aí tu estás. Exato, né? Ele falou no salmo. Se eu faço minha cama no inferno, Deus está lá também. E aí? Sim, pela justiça dele. A gente tem duas linhas de pensamento, tá bom? Vou passar as duas para vocês. Uma delas é assim, que inferno na verdade significa exatamente a ausência de Deus. Ou seja, inferno é um lugar que Deus criou para se ausentar, no qual Deus não está lá. Certo? Essa é uma primeira linha. Dizer que Deus está por toda parte não exime Deus de criar um lugar em que Ele fala, ali eu não estarei. Primeira linha. Segunda linha qual é? É saber que Deus o inferno é um lugar em que Deus está lá justamente para manifestar a sua justiça. Ele está lá para julgar. E lá Ele não vai manifestar o seu amor mais. Lá Ele não vai manifestar mais a sua graça. Lá será manifesto somente a justiça de Deus. Certo? Você tem as duas formas de entender. Eu acho que a gente consegue talvez criar até uma terceira forma e entender o inferno como um espaço tanto da ausência quanto da justiça de Deus. Tipo assim, imagina um evento em que você é tremendamente esperado, certo? Um jantar de família, por exemplo, sei lá, algum momento que você é tremendamente esperado e você, revoltado com alguma situação que aconteceu, não vai. Certo? Ok? Você não estará lá, mas você estará lá o tempo inteiro. Quando as pessoas olharem, sabendo que era para você estar lá e você não está. Entende? Então, você tem uma ausência que ao mesmo tempo é uma ausência que protesta. É uma ausência que mostra que se faz presente pela sua ausência. Entenderam ou não? Mas a ideia do inferno é um lugar onde a presença de Deus não está lá para se manifestar como nós temos a presença de Deus aqui. É uma presença apenas de julgamento. Sim. As pessoas que estarão ali no inferno não vão lembrar? Certamente, certamente. Então eu acredito que é isso mesmo como você está falando. Exato. Vão lembrar e a presença de Deus
não estará ali para eles, mas eles vão lembrar que Deus existia, que eles não aceitaram, que eles ouviram. Bom, não sei. Gente, a ideia do inferno é uma coisa tremendamente assustadora. A gente criou uma caricatura, né, sobre o inferno, de modo que até o pessoal fala, o céu é chato, eu quero estar no inferno mesmo, vai ter balada, vai ter coisa assim e tal. Pensa no que é o inferno, gente. Pensa no que é o inferno. É um lugar ok de sofrimento, um lugar ok de punição, um lugar ok de não experimentar mais a graça de Deus, não ter mais o amor de Deus. Porque você sabe que mesmo a pessoa que ela não pertence a Jesus, ela é alvo constante das bênçãos de Deus, certo? A vida dela, a saúde dela, o amor que ela sente. Imagina a pessoa sem tudo isso. Agora, o que me choca no inferno é a eternidade do inferno, entende? É a ideia de você saber que não tem volta, não tem volta. Uma coisa que não tem volta é uma coisa que pra gente é tremendamente difícil. A gente precisa de esperança. O médico tem que falar para você assim, olha, seu caso é muito grave, existe uma chance mínima, e você já fala, existe uma chance mínima. Não sei se vocês vão lembrar, mas numa cena do Debi Lloyd, aquele filme com Jim Carrey, ele está apaixonado por uma moça muito bonita lá, e ele não é muito bonito. E aí ele pergunta para ela, ele fala para ela assim, me diz a verdade, qual que é a minha chance? E aí ela fala para ele, olha, para ser sincera com você, é 1 em 1 milhão. E aí ele faz uma cara assim, e sai dali gritando, eu tenho uma chance, eu tenho uma chance, eu tenho... Ou seja, ele entendeu o que a esperança dele precisava entender para se agarrar ali. Mas pensa num lugar que não tem nenhuma chance, entende? Terrível a ideia de inferno, terrível. Diga, Fê. Qual seria a reação de milhares de pessoas no céu saberem que milhares de familiares estão no inferno? Não sabemos, a Bíblia não fala isso pra gente. O que a Bíblia fala pra gente é o seguinte, tentar pincelar com outras possibilidades que a gente tem. A gente tem um texto em Apocalipse que fala dos mártires, que eles estavam olhando para a terra e eles estavam perguntando para Deus até quando Deus ia deixar que aqueles que os mataram permanecessem impunes. O que isso mostra pra gente? Que pessoas que estão com Deus nos céus têm uma consciência do que está acontecendo na terra, entende? Só que a gente tem que lembrar que ao mesmo tempo, nos céus, eu acho que não vai existir uma amnésia nossa, entende? Não vai existir uma amnésia do tipo assim, a gente chega lá, é resetado e a gente fica tudo bobo, ninguém... Não, eu acho que não. Só que ao mesmo tempo, é claro que por um lado, eu tenho um sentimento de completa tristeza por saber que um familiar meu, por exemplo, meu irmão, está para sempre afastado de Deus, que ele não está ali comigo. Só que esse sentimento, eu já tenho ele aqui, entende? Quando eu tenho meu irmão do meu lado, ele não entregou a vida para Cristo, e eu já tenho esse sentimento. Então percebe que isso é ruim, embora não seja real, não tenho dúvida disso. Mas isso é uma coisa que no dia a dia a gente acaba não, sabe? Tipo, é ruim, a gente ora, mas a gente acaba deixando. Então, a gente vai ter esse sentimento no céu, eu creio, por conta dessa descrição de Apocalipse. Mas a gente já tem isso hoje aqui. O que nós vamos ter no céu que nós não temos hoje aqui? Uma noção muito mais perfeita do que é a justiça de Deus. Entende? Então, assim, embora talvez o meu coração vá se entristecer, o meu coração vai reconhecer que aquilo que está acontecendo com ele é justo. É justo. E o meu coração vai reconhecer que se não fosse a graça de Cristo, eu estaria lá junto com ele. E aí o meu louvor a Cristo pelo que ele fez por mim. Entende? Agora, a gente vai... Como conciliar isso? Saber que o céu é um local de... Ou a eternidade com Deus é um local de... onde não há choro, onde não há dor, mas isso não significa uma falta de consciência. Olha a descrição de Apocalipse da batalha do Armagedon, do julgamento final. Ou seja, a gente tem uma série de eventos ali que não significa que a gente vai ficar assistindo um canal de criança que só passam coisas boazinhas e tal. Você tem um contato com coisas ruins, mas a gente também tem um contato com Deus. Eu acho que é isso que nos livra do... É o conforto, né? Mesmo sabendo que nós vamos estar com aquele ente querido, mas a gente vai ter o conforto de Deus. Eu acho que... eu creio que o Senhor ele vai estar nos confortando, por isso que não vai ter esse choro, esses desesperos que muitas vezes nós temos aqui. Tiago, tem uma coisa que a gente deve lembrar, que esse texto de Apocalipse, esses textos, são textos transitórios, ou seja, está acontecendo durante um período,
E depois desse período, que vai começar a eternidade, Sim. dali para frente, a Bíblia fala que Deus enxugará de nós todas as lágrimas. É como se tudo isso que nós passamos, viver mártires e tal, isso aí já acabou, e dali em diante nós não teríamos mais essa visão, não estaríamos vendo mais quem está no inferno. É como se durante as transições, ele está falando, ó, nisso está acontecendo isso, nesse momento está acontecendo aquilo, agora depois do julgamento, dos tronos todos, entraríamos na eternidade, essas histórias todas ficaram no passado. Exato. Então, bem lembrado. Inclusive essa descrição de não haverá choro, não haverá ele enxugará toda lágrima no final de Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 21 e 22, né? Exato. E dali em diante, pode ser que nós não possamos lembrar das pessoas como elas são. Nós podemos lembrar de algumas pessoas por características, porque essa visão externa nós não teremos. Sim. Até certo ponto. Dali em diante, realmente uma eternidade futura totalmente sem parâmetros. Exato. Muito bem lembrado. Valeu. Muito bem. Próximo então, vamos falar sobre a unidade de Deus. Ok? Se você está assistindo o vídeo, você está falando assim, mas eu não estou ouvindo o áudio de quem está conversando, essa parte é para te motivar a vir para a EBD. Aí você vem e você vai ouvir. Muito bem, unidade. O que nós queremos dizer quando nós falamos que o nosso Deus é uno? E aqui nós vamos falar apenas sobre a unidade, para ver se depois nós conseguimos mais para frente entender a triunidade de Deus, ou a trindade. Unidade. Deus é composto, palavra ruim, né? Deus é composto. Tem que falar com os autores depois aqui. Deus é composto por uma unidade em sua essência, de modo que ele não é e nem pode ser dividido em partes. Então, esse atributo da unidade, a gente precisa entendê-lo junto com o atributo da onipresença de Deus. Ou seja, não é que tem um pedaço de Deus aqui comigo e outro pedaço de Deus lá. É interessante que a forma mais, pelo menos para mim, mais fácil que a gente tem de entender a onipresença de Deus é como o ar, né? Porque o ar está em toda parte, não sei o que lá. Mas o ar ainda é matéria, certo? E o ar não está em toda parte. Mas Deus, ele está completamente presente em todas as partes. Não é uma coisa que você vai orar para Deus e o pedacinho de Deus que tem aqui é o da misericórdia de Deus, então Deus vai ser misericordioso com você. Mas o PH está orando lá por Deus e o pedacinho da misericórdia já está comigo, então para ele ficou um pedacinho do castigo de Deus. Não, Deus está completamente presente em todas as partes. Então, o que isso leva a gente a entender? Quando nós, especialmente nesse atributo, ou nessa forma de estudo que a gente está tendo, de atributos de Deus, dá a impressão que nós estamos juntando um monte de pedaço de quebra-cabeça e que no final esse pedaço de quebra-cabeça vai formar quem Deus é. Mas Deus não é onipresença, mais eternidade, mais justiça, mais bondade, mais amor. Deus é completamente tudo isso, entende? Então, Deus é 100% amor, Deus é 100% justiça, Deus é 100% onipresente, Deus é 100% onisciente, e Deus não deixa nenhuma dessas características em nenhum momento de estarem presentes, ok? Algumas referências para nós, elas mostram Deus, essas aqui, elas não são versículos que vão falar para a gente Deus é uno, mas eles são versículos que vão falar para a gente de atributos presentes em Deus de forma completa. Por exemplo, 1 João capítulo 4, versículo de número 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu e você podemos ser amorosos, certo? Eu e você podemos demonstrar amor, mas Deus é amor. Deus é amor, completamente. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, 1 João 1,5, que Deus é luz e nele não há nenhuma treva, ou não há nele nenhuma trevas, ou trevas nenhumas. Ou seja, Deus é luz, completamente luz. Êxodo 34, versículos 6 a 7. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos e até a terceira e quarta geração. Ou seja, Deus é piedoso, Deus é misericordioso, tardio em irar-se e assim por diante. Ok? Dúvidas ou comentários ou observações sobre a unidade de Deus? Dúvida por essa parte aqui, ó, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e tal, até o final.
Posso explicar isso depois, só para a gente não fugir tanto do assunto aqui, porque a gente tem as duas demonstrações na Bíblia. A gente tem versículo falando nesse sentido de que Deus visita gerações seguintes, mas a gente tem versículos falando assim, que a alma que pecar, essa morrerá, ou seja, de que o texto das uvas, como é que é? O pai come a uva verde e a boca dos filhos fica embrotada. Isso. Então, aí eu precisaria fugir um pouquinho, mas eu converso contigo depois, tá bom? Mais alguma outra coisa sobre a unidade de Deus? Mateus, dúvidas ou não? Tá de boa, hein? Rival, tá te atrapalhando ou não? Não, então tá bom. Espiritualidade de Deus, sexto atributo aí então. Tiago, você vai falar alguma coisa mais sobre esse assunto? Eu não falo rápido. Pode falar. É que quando ele coloca aqui a iniquidade dos pais e dos filhos, às vezes isso é colocado quando o pai deixa de orientar os filhos adequadamente, os filhos passarão a fazer coisas erradas. Como a iniquidade do pai, como aquele texto que diz: e isso que vos ordeno estarás no teu coração, coloca no umbral, em todos os lugares, você faz com que essas informações cheguem aos seus filhos. Se o pai, por iniquidade, não fizer isso, os filhos terão consequências danosas. Então, de uma certa forma, eu vejo esse texto como a única possibilidade do pecado do pai afetar a vida dos filhos, até que o próprio filho tenha um relacionamento com Deus. Sim. A gente tem uma série de, por exemplo, quando a gente olha em Salmo, a gente tem uma série de coisas que elas são de certa forma naturais. Então, por exemplo, um pai, só que a gente sempre tem que lembrar que o fato de elas serem naturais não significa que elas são absolutas. Então, por exemplo, um pai que não educa o seu filho, pegando o exemplo do Renato, um pai completamente perdido, ok? Que não educa o seu filho. O filho vai colher consequências do erro do pai, de forma geral. O que não quer dizer que o filho não pode ter uma vida reta, porque o filho responde como indivíduo a partir de certo momento, entende? Mas o problema é assim, a iniquidade perpassa, o pecado não fica restrito só à pessoa que pecou, tipo, esse é o seu pecado, então eu não vou ser afetado por ele. Nosso pecado, ele afeta pessoas que estão em volta, ele afeta a nossa família. Então é por isso que a gente tem que entender esses textos junto com o texto que o Senhor, a alma que pecar, essa morrerá, tá? Espiritualidade de Deus. O que nós queremos dizer quando nós falamos sobre espiritualidade de Deus? Definição: Deus não existe em forma de matéria ou qualquer substância física, portanto, Ele não é limitado por dimensões ou restrições físicas e nem pode ser percebido pelos sentidos corpóreos do homem. O que nós queremos dizer como sentidos corpóreos? Nosso tato, nossa visão, nossa audição, nosso cheiro. Esqueci um. Tato, visão, cheiro, audição, paladar. Pelo paladar muito menos. Nem na ceia, quando você pega ali, ainda não. Espiritualidade, obviamente João 4,24, certo? Palavras de Jesus para quem essas aí? Para quem, Rivaldo? Exatamente, mulher samaritana. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando a mulher samaritana perguntou se Deus deveria ser adorado em Samaria ou em Jerusalém. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. 1 Reis, versículo 27 do capítulo 8. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus, e até os céus dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então, aqui nós estamos falando sobre, usando o mesmo versículo, que a gente já tinha usado lá atrás, mas o que é importante a gente entender aqui sobre a espiritualidade de Deus. Aliás, vamos fazer o seguinte, passa para o próximo para a gente ler sobre a invisibilidade de Deus e a gente vai tratar esses dois juntos, certo? Invisibilidade de Deus. Ou seja, definição: Deus nunca foi e nem poderá ser contemplado pelos olhos humanos. Por que eu tratei junto? Porque quando a gente falou de espírito, a gente falou que Deus não pode ser captado pelos sentidos humanos, certo? Visão, audição, tato, paladar. Eu sempre esqueço um. Olfato, isso aí, obrigado. E na invisibilidade de Deus, nós estamos lembrando que Deus não pode ser visto pelos homens.
Se nos cega o sol ardente quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é Criador? Patriarcas nem profetas o chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Invisibilidade de Deus. 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Colossenses 1,15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Romanos 1,20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, Paulo está falando que aquilo de Deus que é invisível, a gente entende por meio das coisas criadas, mas está dizendo que existem coisas em Deus invisíveis. Êxodo 33, versículo 20, quando Moisés pediu para Deus, esse texto é sensacional. Moisés está discutindo com Deus, e aí quando ele não tem mais argumento, ele fala: então eu quero te ver, né? Então me mostra a tua face. Aí Deus responde para ele: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ou seja, Deus não pode ser visto por nós. E aí é claro que nós temos um problema com isso a resolver, certo? Ou não? Não? Tá tranquilo? Se nem Adão chegou a vê-lo, como que Adão caminhava com Deus na viração do dia? Né? Porque nós temos textos na Bíblia, por exemplo, vamos pegar esse aí de Adão. E aí, o que a gente faz com isso? Seria como uma sombra. Mas Deus é a luz, se for a sombra aí já... Sei lá. Eu nunca pensei nisso. Mesmo que Deus fosse só aquela aurora boreal ali, sabe aquele negócio? Sim. Aí o olho veria, aí ele seria visível. Tem razão. Também não. Não vê Deus, conversa. Conversa com Deus. Mas ele Passeia com Deus na viração do dia. Moisés vê Deus pelas costas. Mas ele vê Deus? Mas se ele conversa, ele escuta, ele está dizendo aqui que não nos sentidos. E aí? Aí temos problemas agora, certo? Então vamos lá. Como que a gente entende isso? Primeira coisa, olha o versículo de Colossenses capítulo 1, versículo 15, que você tem aí no atributo de invisibilidade. O qual é a imagem do Deus invisível. Quando nós falamos o qual, esse texto, se você ler o capítulo 1 de Colossenses, vai ver que esse texto está se referindo a Jesus. Jesus é a imagem visível de Deus, certo? A imagem do Deus invisível. Isso, é a imagem do Deus invisível. Jesus é o visível do Deus invisível, mesmo no Antigo Testamento. Então, cada vez que você tem uma manifestação de alguém que está com Deus no Antigo Testamento, de Enoque andando com Deus, de Adão andando com Deus, qualquer uma dessas manifestações, nós tínhamos ali não a pessoa de Deus, o Pai, mas a pessoa do Filho. Não quer dizer que Jesus é aquilo, quer dizer que Jesus se faz visível para aquela pessoa, ok? Jesus é a imagem do Deus invisível. Agora, por que Jesus é um caso à parte na revelação divina, ou enquanto nós estamos estudando os atributos divinos? A gente vai ver isso em outros atributos mais para frente. Por que Jesus se faz homem? Entende? Porque Jesus se faz um de nós. E isso significa a gente entender que Jesus, segundo a descrição de Filipenses capítulo 2, em nenhum momento vai deixar de ser Deus, mas Jesus vai deixar de usar atributos divinos para se relacionar com o homem, certo? Então, por exemplo, Jesus estava em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Não. Hoje, Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo? Jesus está aqui? Não. Tá? Não corporeamente, mas como parte da divindade. Não foi isso que ele disse? Eu vou e depois eu volto. Se ele foi e depois ele volta, o que nós desfrutamos hoje é a presença do Espírito Santo de Deus, também chamado por Paulo de o Espírito de Jesus, certo?
É claro que a gente vai entrar naquele rolo que vai dar na nossa mente sobre a Trindade, mas a pessoa atuante no mundo hoje, ou a pessoa do qual nós temos acesso, quando eu e você conversamos com Deus, a pessoa que leva as nossas orações a Deus Pai é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus, mesmo quando ele estava aqui, talvez fique mais fácil a gente observar no período que ele estava aqui, ele não era onipresente, ele não estava plenamente presente em todos os lugares. Não é que ele não tenha esse atributo, é que ele não usa o direito, lembra? E ele abriu mão do fato de ser considerado igual a Deus, Filipenses capítulo de número 2. Quando nós falamos da invisibilidade, nós estamos fazendo a mesma coisa, ou seja, Jesus assume uma forma humana, inclusive no Antigo Testamento, para interagir com os homens. Então, quando Deus fala com Moisés, é claro que Moisés não tinha ainda uma noção da Trindade como nós temos hoje, porque a revelação estava em andamento, e ele não vê nem as costas de Deus, né? Ele fala assim, olha, eu vou passar a minha glória pela fresta, você vai ver, e aquilo ali já zoa a face de Moisés, que o pessoal não consegue olhar para ele. Mas qualquer manifestação visível que nós temos é Jesus. Jesus. Sim. Sim, sempre que no Antigo Testamento fala o anjo do Senhor, quando fala um anjo, a gente entende que é um anjo. Então, um anjo visita a Maria, é um anjo, o anjo Gabriel. Mas sempre que é usado o anjo do Senhor, a gente entende que a gente tem ali uma teofania, ou seja, uma aparição divina, de Deus mesmo. É o anjo do Senhor que está conversando com Abraão, é o anjo do Senhor que anda na fornalha ardente junto com eles, é o anjo do Senhor que abre a boca de Daniel, ou seja, pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer Jesus antes da encarnação de Cristo, porque daí é Deus na segunda pessoa da Trindade, certo? Lembra sempre de Agostinho, gente, Deus está para além da tua compreensão. Se entendestes, não é Deus, certo? Se você não está entendendo, então beleza, não é Deus. Então a gente está indo certo. Ok. O último, para a gente terminar hoje aqui. Ou não, né? Onisciência de Deus. O que nós queremos dizer com onisciência? Definição: Deus tem um conhecimento eterno de todas as coisas reais e de todas as possibilidades, de um modo perfeito e ilimitado. O que a gente quer dizer com isso? Eu e você não somos oniscientes, nem de longe, né? Mas nós conhecemos apenas as coisas que passaram. Deus conhece todas as coisas e todas as possibilidades das coisas também. Por isso que o salmista pode falar não só que Deus está presente em todos os lugares, mas ele não tem como surpreender a Deus, porque Deus conhece todas as possibilidades, ok? Base bíblica para isso, Jó capítulo 37, versículo 16: Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? 1 João capítulo 3, versículo 20: Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração, e Ele conhece todas as coisas. Romanos 11, 33, naquilo que possivelmente era um cântico da igreja primitiva: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, ou seja, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Presta atenção nesse versículo. Profundidade. O que é profundo aí? Vamos lá, aula de análise sintática aí agora. O que é profundo? Das riquezas. O que é profundo são as riquezas. Riquezas o quê? O que é rico? Tanto a sabedoria como a ciência de Deus. Ou seja, eu tenho duas coisas em que Deus é rico profundamente: na sabedoria e na sua ciência. Quão insondáveis, ou seja, qual a ideia de insondável? É uma coisa que eu consigo sondar, mas não consigo chegar no limite daquilo, ou seja, eu não consigo entender ou captar tudo aquilo. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Por isso que na capa do seu material a gente destacou essa frase do John Stott, que Deus não é um objeto adequado para uma avaliação acadêmica, fria, crítica, imparcial, certo?
Versículo de Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio capítulo 29, versículo de número 29. Dúvidas sobre a onisciência de Deus? Não? Eu dei devocional ontem para as crianças, antes de ontem, e aí uma das crianças fez uma pergunta que tem a ver com a onisciência de Deus. Aquela pergunta clássica: se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele fez o homem mesmo assim? Né? Mas já que vocês não fizeram, é porque vocês já sabem a resposta, então tá, tudo bem. Só para voltar na questão de Jesus, observa a onisciência um pouco aqui. Preciso dizer antes que eu tenho amigos sérios, dedicados ao estudo da Palavra de Deus, que pensam diferente do que eu penso aqui, tá bom? Mas Jesus era onisciente durante a sua encarnação aqui na Terra? Sabia de todas as coisas? Tirado daquela... Não foi tirado, porque se foi tirado ele deixou de ter, mas ele abriu mão de usar isso. Abriu mão de usar, então pensa assim, é isso que Jesus faz. Ele tem, ele não deixa de ter, mas ele não está usando. Então aqui não é tirado dele, mas ele abre mão de usar. Sim. Ele abre mão de ser considerado como filho de Deus. Por humildade, correto? Por humildade. Então, mas por exemplo, você lembra aquele texto? Ele sabia de algumas coisas, a gente vai ter que entender por quê. Mas você lembra aquele texto, por exemplo, o texto da figueira, em que Jesus corre até uma figueira porque ele acha que vai encontrar figo lá? Já entendeu, gente? Ele corre até a figueira porque ele acha que ele vai encontrar figo lá, mas quando ele chega lá ele não encontra. O que acontece? Jesus tinha, durante a sua encarnação, uma relação de completa intimidade com o Pai através do Espírito Santo. Então, por que Jesus sabia as coisas que ele sabia? Porque o Espírito Santo revelava a ele, entende? Então, por exemplo, Jesus estava em um auditório e as pessoas começavam a, no seu coração, murmurar contra ele. Por que ele sabia que no coração eles estavam murmurando? Porque o Espírito Santo revelava aquilo a ele, entende? Mas na sua encarnação, a gente percebe momentos em que, especialmente esse texto da figueira para mim, mas também texto em que ele fala assim: olha, o dia e a hora da minha vinda não é nenhuma coisa que eu não posso contar para vocês, só o Pai sabe, que não pertence apenas ao Pai. Então a gente tem que entender que durante a encarnação ele não estava usando esses atributos, a sua onisciência. Está escrito aqui, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que a palavra seja cumprida dessa De uma certa forma, como ele era filho, Só uma coisinha antes. Por que Jesus abre mão de tudo que ele abre mão? Por humildade. Mas por que ele faz isso? por amor a nós. Por quê? para experimentar as dificuldades que nós Exato. Hebreus vai dizer pra gente assim: Jesus foi testado em tudo como homem. Ou seja, a gente antes de Jesus poderia chegar para Deus e falar assim: mas é fácil falar aí do céu, ser de santo, difícil é vir aqui. Só que depois de Jesus a gente não pode mais falar isso. Por quê? Porque Jesus vem e experimenta tudo como homem. Agora olha que interessante, as coisas que ele fazia, ele as fazia pelo poder do Espírito Santo. Por que ao ir embora, ele vira para os discípulos e fala: vocês vão continuar o que eu estava fazendo e vocês farão coisas maiores do que isso que eu estava fazendo? Porque eu vou, mas eu deixo o Consolador, deixo o meu Espírito, deixo o Espírito Santo com vocês. Ou seja, eu e você temos à nossa disposição o mesmo que Jesus tinha à disposição dele. Entende? Eu e você temos o Espírito Santo. A questão é se nós estamos cheios e plenos do Espírito Santo como deveríamos e poderíamos estar.